Olá pessoal, e aí, vamos lá? Hoje vamos para a aula 17, primeira aula da apostila 3, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre elementos que transmitem forças de um corpo para outro, elementos transmissores de forças. Então hoje a gente vai falar de fios, de molas e de roldanas, de polias, tá certo? Na aula 17 e na aula 18, que vai ser a próxima, tá legal? Então, primeiro uma abordagem teórica rápida, só para lembrarmos coisas que a gente já viu antes, para podermos fazer as questões de hoje, estudando esses corpos que eu acabei de comentar com vocês então. Então olha aqui, ó. Primeiro vamos falar sobre os fios e sobre as molas, dois componentes que podem ser utilizados para, interligando dois corpos, transmitir forças entre eles. Tá? E a gente vai tratar hoje de fios e molas ideais. O que são fios ideais e molas ideais, a gente vai discutir a seguir, tá bom? E vamos falar, claro, de fios tracionados. Fios não suportam forças de compressão, evidentemente. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Vem cá. Primeiro, eu vou imaginar, só para a gente analisar assim de maneira simples, o conceito de fio ideal. Vou supor a seguinte ideia. Um fio, uma corda, tá? Um barbante, preso a uma parede vertical. O que eu vou fazer? Ó? Primeiro, eu vou dizer para você o seguinte. Este fio, considera que ele apresente as seguintes características. Ele seja bem leve, sua massa seja pequena comparada com as demais massas às quais ele pode ser ligado. Tá? Então esse fio ele vai ter massa que eu vou considerar desprezível, ou seja, bem pequena comparada com as demais envolvidas no problema. O que mais? Eu vou considerar que este fio, mesmo submetido a forças de tração, não estique. Então ele seja inextensível. Inextensível. Ou seja, mesmo tracionado, não se deforme. Tá bom? Fio inextensível. Vamos considerar que esse fio seja também flexível. Calma aí que eu já vou comentar o que é isso. Flexível. Eu entendo flexível como um fio, como esse, por exemplo, veja, que pode ser enrolado. Dá uma olhada, estou enrolando o fio, ele não é rígido, como um arame, ele é molinho, tá certo? Nota, esse fio, ele barbante, né? Não estica quando tracionado e é flexível. E é bem leve, tá? Então as três características que eu listei aqui em cima, aquele fio, aquele barbante que eu estava com ele nas minhas mãos agora, apresentava, tá legal? Então, todo fio que apresentar estas três características, ele será considerado, então, nas questões, como um fio ideal. E ser ideal traz que vantagens? Vamos discutir agora aqui embaixo, tá bom? Então, considera que este fio verde, veja, seja um fio ideal. Então, ele é leve, inextensível e flexível. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e aplicar uma força de tração nesse fio, puxando este fio para a direita. Nota, na extremidade direita do fio, uma força de tração, que eu vou chamar aqui de tração T1. Tá bom? Para continuar a conversa, eu vou fazer aqui embaixo, fiz na verdade uma outra figura, com o fio separado da parede, para mostrar como é que se dá a transmissão de forças. Dá uma olhada, a tração T1 foi aplicada neste ponto do fio. Então este ponto foi puxado para a direita com uma força de tração T1. Tranquilo? Com uma outra ponta do fio, na figura de cima você vê isso, está presa na parede, aqui eu só separei para marcar as forças, ok? É nessa situação que eu estou considerando. Então este fio vai puxar a parede para a direita com uma força de tração T2. Então entende assim, olha, a minha mão puxou o fio e o fio puxou a parede. Lembrando do princípio da ação e reação, se a minha mão puxa o fio puxa a minha mão. Se este fio puxa a parede para a direita, a parede reage e puxa o fio para a esquerda. Esta força de tração de reação àquela T2 também se chama T2. Tudo bem? Não esquece que ação e reação sempre tem mesma intensidade, tem direções iguais, tem sentidos contrários. Estas duas constituem um par ação e reação. Muito bem, nota que se o fio é ideal, sobre ele não atua a força peso.
Fio ideal tem massa desprezível. Vou colocar aqui, ó, a massa do fio, posso considerá-la desprezível. Então, em fios ideais, peso não é desenhado. Então, as únicas forças que agem neste fio são T1 para a direita e T2 para a esquerda. Então, observe agora, como aqui eu me lembro que resultante é igual a massa vezes aceleração, se a massa do fio é desprezível, bem pequeno, 0 vezes gama, isso aqui torna-se também desprezível. Então eu concluo que sobre um fio ideal, independente da aceleração ser ou não 0, pelo fato da massa ser desprezível, a resultante será 0. Se a resultante é 0, T1 e T2 equilibram-se. Então, para que se equilibrem, T1 tem que ter a mesma intensidade que T2. Então essa é uma conclusão muito importante para a gente. Vamos deixá-la em destaque aqui. Eu vou falar uma frasezinha bem simples de ser entendida. Dá uma olhada. Fio ideal tracionado transmite a força de tração para o outro corpo onde ele está preso sem alterar sua intensidade. Não se altera a intensidade. Então dá uma olhadinha. Deixa eu dar uma destacadinha aqui, ó. Esta força de tração T1 foi aplicada pela minha mão. O fio transmitiu essa força para a parede. Nota aqui, houve uma transmissão de força para a parede. Só que durante a transmissão, a intensidade da força não se alterou. Então, toda vez que eu falar de um fio ideal, os dois corpos em que ele estiver preso, ele aplicará forças de tração de mesma intensidade. Então, a tração T, ela é transmitida pelo fio ideal sem alteração de intensidade. A gente não precisa mais chamar de T1 e T2, a gente pode chamar apenas de T. Tá? Então, fio ideal tracionado transmite integralmente a força de tração. Bem, agora, de maneira mais rápida, porque eu vou repetir praticamente tudo que eu falei aqui, vamos considerar agora que eu não tenho um fio, mas tenho uma mola. Dá uma olhada nas minhas mãos, uma molinha, tá? Bem leve. Uma mola bem leve será chamada por nós também como mola ideal. Então, a característica única que uma mola deve apresentar para ser considerada ideal é ter uma massa muito pequena, tá certo? Bem leve, comparadas com outras possíveis massas que eu possa prender a essa mola. Então vamos ali, aqui em cima. Dá uma olhadinha, considere que eu tenho agora aqui uma mola e não mais um fio, como antes, presa a uma parede. Tudo bem? E que eu puxe essa mola para a direita com uma força de tração T. Tá? Nota que eu não coloquei mais a indicação T1, não será mais necessário, quer ver? Na figura de baixo, com as partes separadas, repare, T puxando para a direita a mola. A mola presa à parede, puxa a parede com a mesma intensidade. Tá certo? Ó, eu poderia aplicar a segunda lei de Newton, dá uma olhadinha, a mola ideal, da seguinte maneira, dá uma olhadinha, a massa da mola ideal, como todo o corpo ideal, também será desprezível. Então, deixa eu só continuar a marcação de forças aqui em cima. Ó. Eu puxei a mola puxou a parede, se a mola puxou a parede puxa a mola com a mesma intensidade para a esquerda, estas duas têm a mesma intensidade. Eu vou colocar os índices que eu disse que não ia colocar, mas depois eu vou tirar, só para te mostrar a conclusão como vai ser a mesma. Ó. Esse aqui eu vou chamar de T1, este daqui eu vou chamar de T2. A reação de T2 também se chama T2. Tá? Ação e reação. Então, o mesmíssimo raciocínio, veja, resultante igual a massa vezes aceleração. Se a massa é desprezível, então a resultante é 0. Tá certo? Se a resultante é 0, na mola, T1 e T2 têm a mesma intensidade. Então eu posso concluir do mesmo jeito que concluí ali, que T1 tem a mesma intensidade de T2. Por isso eu tinha colocado a princípio tudo chamado T, sem os índices 1 e 2, tá? Porque eu já sabia que elas eram iguais, então eu vou colocar assim, ao invés de apagar os índices em cima, eu vou dizer que todas essas forças têm a mesma intensidade. Pronto, fica melhor assim. Então vamos lá, repetindo. Fios ideais tracionados transmitem a força de tração sem alterar sua intensidade. Se uma mola ideal é tracionada, ela transmite a força de tração sem alterar
sua intensidade. A atração também foi transmitida integralmente pela mola. Porém, ao contrário do fio, que não pode esticar quando submetido a uma tração, a mola deforma-se. Dá uma olhada. Se eu pegar essa mola, puxar à esquerda e à direita com forças de tração, a mola fica maior do que o natural. Repara, a mola tracionada deforma-se. Qual é a força que está deformando esta mola? Uma mola sempre é deformada pela força que transmite. Eu vou colocar essa frase escrita na lousa. Mola ideal, tracionada, é deformada pela força que transmite. Qual foi a força que esta mola transmitiu quando tracionada? A tração. A tração foi a força transmitida pela mola. Gente, quando uma mola é deformada por uma força, esta força está atuando como uma força elástica. Então aqui eu posso colocar que a força transmitida, a tração, é a própria força elástica que age nessa mola. Então, lembrando da lei de Hooke, eu poderia colocar tração igual a K vezes X. Kx, lei de Hooke. Então, gente, a ideia é a seguinte, olha, dá uma olhada. Se eu tenho uma mola ideal tracionada, ela é puxada dos dois lados por forças de mesma intensidade. A resultante é zero. Tá? Só que a mola é deformada pela força que passou por ela até chegar ao outro corpo, pela força de tração. Este e este tem a mesma intensidade que T. Eu chamei de T, tudo T, não é? Então T trabalhando como força elástica. Caso esta mola deformada esteja funcionando como um dinamômetro é um medidor de força, certo? Um dinamômetro D de tração, a força indicada pelo dinamômetro não é a resultante, porque a resultante em molas ideais é sempre zero. O que o dinamômetro marca é a força transmitida, então ele marca T. Então, com números, se eu puxasse com 5 newtons esta mola, ela transmitiria 5 newtons. A resultante seria zero, mas se a mola for um dinamômetro, ela vai marcar 5 newtons. Então, resumo bastante curto. Fios e molas ideais tracionados transmitem a força de tração, não alteram a intensidade. Se a mola, tá certo, for deformada nessa transmissão de forças, a força deformadora, a força elástica, é a própria força transmitida, é a força de tração. Bom, isso era a teoria básica para a gente iniciar as questões agora, tá legal? Da aula 17. Então vamos aos exercícios agora e lá a gente vê mais comentários teóricos também. Vamos em frente. Bem, então vamos para a questão número 1, tá certo? Que é uma questão da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Então a questão diz o seguinte, ó, o texto enunciado da questão é esse. Duas caixas A e B estão apoiadas em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Sobre a caixa A é aplicada uma força F horizontal de intensidade constante conforme a figura. A força tem intensidade 40 newtons e é para a direita. O gráfico representa a variação da intensidade da força FAB, transmitida de A para B, em função da massa de A, MA, mantendo a massa de B constante. Ou seja, para diferentes massas MA, o corpo A transmitirá para B forças de intensidades também diferentes. Desprezando o atrito e a resistência do ar, a aceleração do sistema, quando a massa de A, MA, for 2 kg então a gente quer saber a aceleração do sistema. Deixa eu botar a pergunta aqui, ó. Quando a massa de A for 2 kg, a aceleração do sistema terá qual intensidade? Em primeiro lugar, gente, deixa eu lembrar só o seguinte. Nesse caso aqui, ó, a gente não tem ainda fios ou molas ideais
vistas a minutos transmitindo forças. Por enquanto, a transmissão de forças acontece diretamente pelo contato entre A e B. Os fios e as molas vêm em breve, tá certo? Muito bem, vamos aproveitar essa questão também para relembrar mais uma vez aquele processo das 4 figuras na organização da resolução. Então o que eu tenho aqui? Ó? 2 blocos, uma força conhecida em módulo e o gráfico fornecendo a intensidade da força transmitida de A para B em função da massa do corpo A. Então a primeira coisa que eu vou fazer o diagrama de corpo livre dos corpos. Dá uma olhada, ó. Eu vou separar o corpo A aqui do corpo B, colocá-lo mais à direita com um espaço entre os dois, para não haver problemas de marcar forças em corpos errados. AB representa todas as forças que agem em A e em B. Vamos começar pelo corpo A, pela força F horizontal para a direita, aplicada pela mão de alguém que está empurrando o corpo A. Esse F tem intensidade conhecida. Tá certo? No corpo A ainda existe a força peso de A, vertical para baixo. O A apoiado numa superfície horizontal sente a ação de uma componente da força de contato perpendicular à superfície, chamada normal. Certo? Eu volto já para o corpo A. Espera um pouquinho só, tá? No corpo B eu tenho também peso de B, PB, a ação gravitacional sobre o corpo B, a componente normal da força de contato perpendicular à superfície de apoio, que eu vou chamar de NB. Agora, veja uma coisa, o corpo A em contato com o B, quando é empurrado pela mão de alguém, o A empurra B. O A empurra B nessa direção e nesse sentido. Essa é a força transmitida de A para B. É o F de A em B, cuja intensidade vai decrescendo com o aumento da massa de A. Nota, isso é importante. Quanto mais pesado for o corpo A, maior sua massa, menos força ele transmite para B. E quanto mais leve for o corpo A, mais força ele transmite para B. Se ele tivesse massa desprezível comparada com a de B, ele transmitiria toda a força F para B. Princípio da ação e reação, vamos lembrar. Se A empurra B para a direita, B reage e empurra A para a esquerda. Esta é a força com a qual B empurra A. Nota, F de A em B, reação, F de B em A. Como é ação e reação, claro, eu posso me lembrar também que esse F de B em A tem a mesma intensidade que o F de A em B. Certo? Bom, não há atrito, não há resistência do ar, nenhuma outra força atuando nestes corpos. Então, primeiro passo, representa as forças. Como acabei de falar, não há atrito ou resistência do ar, se você continuar empurrando o A e o A empurrando o B continuamente, o tempo todo, isso quer dizer que o movimento vai ser acelerado para a direita. Então eu vou colocar aqui, ó, a velocidade vetorial dos dois corpos apontará para a direita e este movimento dos dois corpos será reto e acelerado. Tá? Se o movimento é retilíneo, então não aparecerá a aceleração centrípeta para nenhum deles. E como este movimento é acelerado, os dois sentem uma aceleração tangencial no sentido da velocidade. Não havendo centrípeta, é correto chamar a aceleração tangencial de aceleração vetorial, é o próprio gama. Lembra que a aceleração tangencial tem mesma intensidade que a aceleração escalar, que é a pergunta que eu estou buscando responder. Repara, pessoal, um único vetor aceleração, pois os dois se movem juntos, como se fossem um corpo só. Agora vamos separar os vetores resultantes. Dá uma olhada, ó. Resultante que age em A, horizontal para a direita, pois a aceleração é horizontal para a direita. Resultante que age em A. Resultante das forças que agem em B, horizontal para a direita, pois a aceleração de B é horizontal para a direita. Não esquece, resultante e aceleração com mesma direção e sentido. Resultante em A horizontal, as forças verticais equilibram-se. Resultante em A para a direita, então F maior que FAB. Então a resultante aqui será a intensidade de F menos a intensidade de FAB. Certo? Em B a mesma coisa, resultante horizontal, equilibram-se as forças verticais. E o FAB acaba tornando-se a resultante. Então o que eu fiz foi aplicar o processo das 4 figuras. Desenhei as forças, representei a velocidade classificando o movimento, representei a aceleração
e a resultante das forças. Agora, vamos raciocinar. A pergunta é a aceleração, que será a mesma para A e para B, pois eles se movem juntos. Concorda, gente? Nota, como nós temos a massa de A na questão, 2 kg, e no gráfico nós vemos que quando a massa de A é 2 kg, a força transmitida de A para B é 30 newtons, veja que este FAB eu conheço. Se a massa de A, veja, se MA é igual a 2 kg, certo? Então, do gráfico, eu descobri, lendo simplesmente o gráfico, que a força transmitida de A para B terá intensidade 30 newtons. Então, dá uma olhada. Ó. Este F, nós sabemos sua intensidade, 40. FAB, nós já temos. A massa de A, nós temos. Queremos a aceleração. Então, no corpo A, tá certo? No corpo A, eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes gama. Aplicando a resultante em A, pego a massa apenas de A, claro. A resultante em A, aqui em cima, é F menos FAB. Então vai ser massa de A vezes gama, que eu vou trocar por A, ou mantendo o símbolo gama, tanto faz o símbolo que você adota aqui, tá? Isso não vai mudar a resposta, evidentemente. Fiz assim, vou substituir os valores numéricos. F vale 40 newtons, aqui no cantinho, menos FAB, que para MA é igual a 2 kg, vale 30 newtons, igual a massa de A, 2 kg, e o módulo da aceleração é a pergunta. Faço a conta e acho então a aceleração pedida. 40 menos 30, 10 sobre 2, 5 unidade em metro por segundo ao quadrado. Pessoal, então aqui ó, eu tenho a resposta. Deixa eu botar um destaque nessa resposta. E, observa gente, a massa de A determina a intensidade da força transmitida por ele para B. Quanto mais pesado for o corpo que recebe esta força, menos força ele transmite para B, pois mais força ele próprio precisa para ser acelerado. E ao contrário, né? Quanto mais leve for esse corpo, mais força se transmite para B. Bom, essa é a resposta da questão número 1. Ok? Muito bem. Muito bem, gente. Então vamos agora para a questão número 2, né? Vamos lá. Agora você vai notar, já aparece uma molinha no meio da questão. No meio do problema já tem mola transmitindo forças, que não havia antes, né? Na primeira questão não tinha. A segunda questão do Mackenzie. Vamos ler? Um bloco A de massa 6 kg está preso a outro B de massa 4 kg por meio de uma mola ideal de constante elástica 800 newtons por metro. Os blocos estão apoiados sobre uma superfície horizontal e se movimentam devido à ação da força F horizontal de intensidade 60 newtons, aplicado ao corpo A, veja. Sendo o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies em contato igual a 0,4, a distensão da mola é D, dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu fiz o seguinte, li o enunciado, já fiz um resuminho com as informações numéricas aqui, importante tê-las todas juntas, né, as informações, para a gente ter acesso rápido aos dados na resolução. E vamos agora resolver a questão utilizando aquele processo, aplicando aquele processo das quatro figuras. Então a primeira coisa a fazer é separar os corpos, ou redesenhá-los, e marcar as forças que atuam sobre eles. Então, aqui embaixo nesse espaço, veja, ó, aqui eu vou colocar, aqui vai caber aqui, ó. Aqui está o corpo da esquerda, que é o corpo B. Cuidado que aqui a gente tem do lado esquerdo o B, né? Geralmente o A fica à esquerda, o B à direita aqui, toma cuidado para não inverter aí, tá bom? Aqui tem o corpo A do lado direito, colocá-lo aqui assim, ó. O corpo A do lado direito, duas caixinhas. Tá? E como a mola é ideal, eu nem precisaria desenhá-la na marcação de forças, tá? Mas para fazer alguns comentários, eu vou colocar a molinha aqui em cima, assim eu posso discutir também algumas coisinhas importantes sobre ela, tá? Deixa a mola aqui separada assim, pronto. Bom, vamos lá. Forças que atuam. No corpo B, peso para baixo, vertical, para baixo, põe aqui, ó, peso de B. Perpendicular à superfície de apoio, normal, em B. Depois eu volto para o B. Continua aqui, passa para o A agora. Peso do A, vertical para baixo, PA. Perpendicular à superfície de apoio, normal, em A. As forças verticais são essas. O F, alguém puxando o corpo A para a direita. A reação da força F está na mão de quem puxou. A mão puxa A puxa a mão. Muito bem, agora a gente veja uma coisa, ó.
A mola tem duas extremidades, concorda? Uma extremidade da mola está presa em A. A outra extremidade da mola está presa em B. Quando você puxa A puxa a mola. Se a mola é puxada para cá, ela reage e puxa a caixa A para lá. São duas forças de tração. Tração. Como esta força está aplicada na mola, que devido à ação dessa força será deformada, não é erro, muito pelo contrário, é correto se você quiser chamar esta força também de força elástica. Nenhum problema, escolha um dos dois nomes. Tá bom? Não esquece que a mola ideal tracionada transmite a força para o outro corpo onde ela está presa. E nessa transmissão não se altera a intensidade. Então eu vou colocar o mesmo nome aqui, ó. Veja, a mola puxa B, B puxa a mola nessa direção e em sentido contrário a esta força. Tá certo? Ó, duas forças de tração, uma em cada caixa, e nas duas extremidades da mola, duas forças de tração. Não esqueça que existe atrito nesse problema, gente. E a questão fala que devido à ação desta força F, as caixas movem-se para a direita. Então elas estão escorregando para a direita. Então agora eu vou desenhar as forças de atrito. Em A, o atrito é para a esquerda, pois ele está escorregando para a direita. Isso é o atrito aplicado em A. E o B, puxado pela mola, também está escorregando para a direita. Então, contrário ao escorregamento, o atrito em B para a esquerda. Dá uma olhada, um pouquinho de trabalho aí, então faz com cuidado essa marcação de forças, tá certo? Bom, passo 2. Os dois corpos movem-se na direção horizontal, sentido direita. Este movimento será reto, acelerado, e este vetor é o vetor velocidade. Como eles se movem juntos, se movem com a mesma aceleração. Movimento acelerado, a aceleração no sentido da velocidade. Não há curva, movimento retilíneo, sem componente centrípeta para aceleração. Então a aceleração vetorial só apresenta a componente tangencial, que é igual ao módulo da aceleração escalar. Eu não estou pulando nenhum detalhe, nota, eu estou repetindo a cada questão todo o processo. Agora veja, na mesma direção e sentido da aceleração, a resultante. Em A, horizontal para a direita, e em B, também horizontal e para a direita. Repara uma coisa, gente, basta desenhar um único vetor aceleração, pois ele é igual para as duas caixas. Mas eu tenho que desenhar dois vetores resultantes, pois eles são diferentes para cada caixa. Tá? Na mesma direção e sentido, mas com intensidades iguais. A resultante, com intensidades diferentes, desculpe. Aqui, ó, a resultante das forças no corpo B, esse é o corpo B, certo? É horizontal, então as forças verticais equilibrando-se, sobraram T e atrito. Como a resultante é para a direita, T é mais intensa do que o atrito. Então T menos o atrito em B. Aqui, a resultante para a direita em A. Como a resultante é horizontal, as verticais equilibram-se. Como a resultante aponta para a direita, F é maior do que essas duas juntas. Então a resultante será A maior F menos a soma dessas duas. Ou, aplicando a regrinha de sinais, veja, T menos T, né? E menos o atrito em A. Ou seja, a força para a direita menos as duas para a esquerda, tá? Então, marquei forças, classifiquei o movimento, desenhei a aceleração e escrevi a resultante. Como agora nós temos dois corpos, escrevo a segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes gama, duas vezes, uma para cada caixa. Então a gente fala assim, ó, no corpo A, que é o corpo da direita, a resultante está aqui embaixo, ó, F menos tração menos atrito em A. Resultante é massa de A vezes a aceleração. Troquei por A. Vou aplicar a segunda lei de Newton agora ao corpo B. O corpo B é o da esquerda. Quem é a resultante? Tração menos o atrito em B. Então agora massa apenas de B. Como a gente está tratando os corpos separadamente, a gente olha para cada corpo separado, pegando cada massa separada da outra, sempre, né? Vezes módulo da aceleração. Bom, agora vamos só nos concentrar na pergunta para achar o caminho para a resposta, gente.
queremos calcular x. X pode ser encontrado, gente, dentro da intensidade da força elástica, não é isso? Que é Kx. E a força elástica é a mesma, tem a mesma intensidade, é a própria força de tração. Se eu descobrir a força de tração, eu acho x. Perfeito? Só que para encontrar essa força de tração, eu tenho que verificar se eu tenho, quais são as outras incógnitas que eu tenho no meu sisteminha de equações. Veja, eu também não tenho aceleração. E esses dois atritos dá para calcular, né? Vamos calcular os atritos separados. Quer ver? Ó? Mas, abre aqui, ó. Mas, atrito que age em A é dado pelo coeficiente de atrito cinético vezes a normal que age em A. Mi vezes N, atrito. A normal que age em A equilibrou o peso de A, pessoal. Então fica Mi, coeficiente de atrito cinético. No lugar da normal eu vou colocar o peso, tá certo? Ó, massa de A vezes G. O Mi cinético, onde está? 0,4. A massa de A, ali em cima, 6. E o G está espalhado em algum lugar, 10. Então essa continha é rápida e fácil, veja. 0,4 vezes 10 dá 4, 4 vezes 6, 24 newtons. Calculei separado o atrito ali, tá? Para ficar mais rápida a resolução. Agora eu vou calcular o atrito que atua em B. Vai entrar aqui, ó. Fazendo a mesma coisa, Mi cinético vezes normal em B. Então vai ficar Mi cinético vezes a normal que age em B, equilibrou o peso de B. Então massa de B vezes G. O Mi é o mesmo, 0,4. A massa de B está lá, é 4. O G é 10. 4 vezes 10 vezes 0,4 vai dar 16 newtons. Então eu calculei separadamente os dois atritos. Então espera um pouquinho. Voltando a estas duas equações, veja uma coisa, ó. Nós não temos T, estou pintando de laranja as forças desconhecidas, a única desconhecida agora, né? E a aceleração também desconhecida. Nota que eu tenho duas incógnitas, isso é um sistema de equações, percebeu? Duas incógnitas, tá? E duas equações. Se eu calcular as duas incógnitas, A e T, eu resolvo, pois tendo T, eu calculo o X. Então vamos fazer o seguinte, vamos somar as duas expressões. Eu vou chamar essa de 1 e vou chamar esta de 2. Então, somar as expressões significa resolver o sistema pelo método da adição, certo? Então aqui, ó, equação número 1 somada à equação número 2. Dá uma olhadinha lá nas equações que formam o sistema. Se eu somar essas duas expressões, veja uma coisa, esse menos t somado com esse mais t, acabam as duas cancelando-se, somando as duas equações, tá bom? Então do lado esquerdo da primeira e da segunda equação, sobraram apenas F menos o atrito em A menos o atrito em B. Esse T e esse menos T cancelaram-se na adição das equações. Lado direito, soma lado direito da primeira com lado direito da segunda. MA vezes A mais MB vezes A. O A é fator comum, faz uma fatoração, MA mais MB, abre parênteses, fecha parênteses, vezes A. Nota, MA vezes A, MB vezes A, ficou assim. Tá? Substitua os valores. O F, quanto vale o F? O F foi dado 60 newtons. Menos atrito em A, calculado ali em cima, 24, menos o atrito em B, 16, igual às massas de A mais B, 6 mais 4, 10, vezes módulo de A. Então vamos lá, faz comigo aqui, ó. 24 com 16 dá 40. 60 menos 40 dá 20. 20 sobre 10 dá 2. Daqui descobri que o módulo da aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Encontrada a aceleração, eu posso agora voltar a uma dessas equações e calcular a tração. E com ela resolver a questão. Tá? Então agora eu vou voltar lá na expressão mais curta. Tá? Uma questão de opção. Escolhi a expressão número 2, veja. Então fica tração menos AB, massa de B vezes A. Já vou trocar, gente, veja, ó, tração por força elástica, ok? Então fica Kx. Então fica aqui, ó, Kx menos atrito em B igual massa de B vezes módulo de A. O K, onde está o K? O K, 800. 800, X é a pergunta,
menos o atrito em B, 16, massa de B, 4, vezes a aceleração, 2. Confere? Tá? Bom, essa conta me leva à resposta, gente, dá uma olhada. Aqui eu vou ter o x igual ao seguinte. Vamos ver essa continha aqui, ó. 4 vezes 2, 8. 8 mais 16, 24. 24 dividido por 800, 0,03. Fiz rapidinho só, tá? E isso aqui está em metros. Se você preferir em centímetros, isso corresponde a 3 centímetros. Então, com isso, a gente chega à alternativa A, se não me engano, né? Na questão número 2. Ok? Então, aplicamos as leis de Newton, certo? E consideramos agora a transmissão de forças feita por uma mola ligando o corpo B ao corpo A. Beleza, gente? É isso aí. Então, essa é a questão número 2. Ok. Muito bem. Então, agora para finalizarmos a aula 17, o exercício número 3. Gente, ele vai servir também, tá, para a gente pegar um pouco de manha, um pouco de jogo de cintura agora, para perceber que às vezes a gente pode tratar o conjunto de corpos, no caso formado por 3, como se fosse um só. Tem situações em que você pode tratar os corpos como se fossem um, quando eles se movimentarem, por exemplo, todos juntos, com a mesma aceleração. Tá? Então vamos fazer essa questão pensando um pouco nisso também, um jeito um pouquinho diferente de abordar o problema. Vamos ler primeiro o texto. Ó. Ele tem acho que 3 ou 4 itens, essa questão tem 4 itens, né? 3 corpos ABC estão encostados um no outro e apoiados sobre uma superfície plana e horizontal. Os corpos possuem massas 2 kg, 3 e 5 kg respectivamente. O coeficiente de atrito estático é 0,3. Eu esqueci de anotar esse dado aqui, ó. Coeficiente de atrito estático, μe, 0,3. E o coeficiente de atrito cinético, μc, é 0,2. Para todos os corpos citados, a intensidade do campo gravitacional local é 10 newtons por quilograma. Está aqui, ó. E o que mais que ele fala? Bom, só. Uma força de 50 newtons, F, para a direita, é aplicada no conjunto como indicado na figura a seguir. Olha a figura aqui, ó. Responda as perguntas a seguir. Primeira pergunta. O corpo A, esse primeiro, vai iniciar escorregamento? Justifique. Por que ele perguntou se o corpo A vai ou não iniciar escorregamento? Porque agora, entre as caixinhas A, B, C, existe atrito. Se a força F não for suficientemente grande, pode ser que o conjunto não escorregue. Não é? Claro que o A só vai iniciar escorregamento se o C escorregar e o B também. Tá? Então, se A escorregar, é porque os 3 estarão escorregando juntos com a mesma aceleração. Então, gente, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos tratar esses 3 corpos como se fossem um só. Tá certo? Ó? Então, supondo que eu tenha um único corpo, deixa eu fazer uma figura aqui, ó, que represente esse corpo único, formado pelos 3 unidos. Dá uma olhadinha, esse corpo único teria um formato aproximadamente assim, tá certo? Dá uma olhada. A massa total deste conjunto eu vou chamar de N grande, que é a massa de A, de B e de C somadas. Tá? Muito bem, eu estou empurrando o corpo A para a direita com uma força F. Deixa eu colocar em vermelho aqui, ó, essa força F para a direita. Ok? Sua intensidade é conhecida. Muito bem, o conjunto tem um peso para baixo, tá certo? Que eu vou chamar de peso total. O peso total é a soma dos 3, tratados como sendo um só. Uma normal perpendicular à superfície de apoio, N. E agora existe atrito entre a caixa, no caso única, e a superfície horizontal. Ou esse conjunto escorrega para a direita, ou tende a escorregar para a direita. Concorda, gente? Então aparece um atrito aqui para a esquerda. Bom, agora é o seguinte. Como é que a gente faz para descobrir se um conjunto, um corpo parado, quando submetido a uma força conhecida, sai ou não do repouso? De quem é que esta força tem que ganhar? Quem é que ela tem que superar para o conjunto parado deslizar? Lembra? Tem que ganhar do atrito. Mas espera aí, de qual atrito?
Qual é o atrito que tem que ser vencido quando um corpo está em repouso e eu estou tentando fazê-lo escorregar? É aquela que a gente aprendeu lá na aula correspondente ao atrito. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, ó. Eu acho que foi a aula 11, 9, princípio da ação e reação, 10, princípio da inércia, 11, não, acho que não, foi 12, 14, eu acho que foi a aula 14, dá uma olhadinha depois lá, tá? Existe aquela força de atrito estático chamada atrito estático máximo. Se você aplicar uma força em um corpo parado que supere o atrito estático máximo, então o corpo parado sai do repouso. Se a força aplicada igualar o atrito estático máximo, o corpo fica na iminência de escorregar, mas não escorrega. Tá? Agora, se a força aplicada for menor do que o atrito estático máximo, o corpo não sai do repouso. Então, para verificar se o ar vai ou não deslizar, já que eu estou tratando os três como sendo um só, eu vou calcular primeiro o atrito estático máximo que pode aparecer aqui. Como é que a gente calcula isso? Assim, coeficiente de atrito estático vezes normal. Tá certo? Aqui então eu vou colocar, isso é igual ao coeficiente de atrito estático, aqui embaixo, ó, μ estático, e a normal equilibrando o peso total. Então aqui eu vou pegar a massa dos três, MA mais MB mais MC, tudo vezes G. Isso vai dar o peso total em módulo igual a normal, tá? Equilibraram-se. Então, vem comigo aqui em cima, ó. O atrito estático máximo, então será igual ao coeficiente estático, tá lá, 0,3, vezes a massa dos três corpos somadas, 2 mais 3 mais 5 vai dar 10, vezes o G, 10. Então isso aqui vai ser 100 vezes 0,3, 30 newtons. Então, esta é a força que tem que ser vencida. Se você superar esta força, o corpo parado desliza. Agora, nota que a força aplicada, 50, então, espera um pouquinho, como a força F é maior, 50 é maior do que 30, do que o atrito estático máximo, isso vai significar que este corpo único vai deslizar, vai sair do repouso. Ou seja, o C escorrega, o B escorrega e o A, que foi a pergunta da questão, também escorrega. Então eu vou colocar aqui, ó, o sistema de corpos, o sistema inicia escorregamento. Escorregamento. Tá? Então a resposta do item A é essa. O corpo A e todo o conjunto, sim, iniciam escorregamento. Deixa eu colocar aqui, ó, uma identificação. Isso é o comecinho do item A, ok? Deixa eu separar isso aqui para evitar confusão. Deixa eu separar um pouquinho aqui, ó. Vamos fazer agora o item B, começando aqui. Tudo bem? Item A, então, sim, A desliza. Muito bem. Vamos ler o item B da questão agora. B. Cadê o B? Aqui, ó. Determine a aceleração do conjunto. Então o conjunto sai do repouso. Como que é a aceleração? Vamos continuar pensando naquele esqueminha das quatro figuras. Tratando os corpos como sendo um só. Tudo bem? Já vi que o conjunto vai iniciar escorregamento horizontalmente para a direita. Então eu vou ter a velocidade dos três corpos como se fossem um só, para a direita. Este movimento vai ser reto e acelerado para a direita enquanto a força F estiver atuando. Muito bem, então no corpo único você vai ter uma aceleração tangencial a favor da velocidade, porque este movimento é acelerado, não vai ter centrípeta porque ele é reto, então gama, a minha aceleração vetorial, igual a componente tangencial igual ao módulo da aceleração escalar, que é a pergunta do item B, tá certo? Serão todos horizontais para a direita, é tudo uma coisa só, né? E a resultante das forças desse conjunto, R, deve ser também horizontal e para a direita. Então dá uma olhada, ó, aproveitando esse esqueminha de forças. Normal equilibra o peso, então sobra F para a direita e sobra agora o atrito para a esquerda. Só que não esquece que agora existirá escorregamento. Já concluí, né? Haverá deslizamento. Então o atrito que aparece agora com o escorregamento é chamado atrito cinético. Não esquece disso. Tá certo? Bom, aplico a segunda lei de Newton para este corpo único. Resultante massa vezes gama. Resultante F menos atrito cinético igual a... Esse M aqui, gente, ó, deixa eu deixar assim por enquanto.
eu vou mudar agora, tá? Esse N é a massa do conjunto, ok? Então é a massa M grande, a soma das três, tá certo? Vezes a aceleração, que é a pergunta. Vamos lá, mais uma passagem literal. F menos atrito cinético, μ cinético vezes normal, igual a massa do conjunto vezes módulo de A. O F, cadê o F? O F vale 50. O coeficiente de atrito cinético ali, ó, 0,2. 0,2. A normal equilibrou quem? O peso do conjunto, peso é mg. A massa do conjunto, 10 kg. O G, 10. Então aqui vai ser a massa 10 vezes G, 10. Aqui a massa total, novamente, 10. E a aceleração é a pergunta da questão. Módulo de A é o que eu busco. Perfeito? Bom, veja uma coisa. 0,2 vezes 100 dá 20. 50 menos 20 dá 30. 30 dividido por 10 dá 3. Então, o módulo da aceleração será 3 metros por segundo ao quadrado. Os três corpos se movem juntos com esta mesma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Isso responde ao item B da questão. Muito bem, tem o item C. Calcule a intensidade, deixa eu separar aqui, como eu fiz antes, para ver se eu consigo não precisar apagar nada dessa louça. Vamos ver. Item C. Calcule agora a intensidade da força que B aplica em C. Veja, B empurrando C. Olha o que eu vou fazer, ó. Como eu quero, a pergunta se refere a uma incógnita associada ao corpo C, vamos olhar apenas para o corpo C e pensar um pouquinho sobre ele. Que forças agem no corpo C? Isola o C do conjunto. Agora, aqui, ó, eu tenho peso só de C. A normal somente em C. Tá certo? Quando o A é empurrado, o A empurra o B empurra o C. O B empurra o C para a direita. Esta é a força que B exerce em C, que é a pergunta da questão. Tá certo? E como entre C e chão, ou entre chão e apoio, não sei o que é este apoio, existe atrito, aqui aparece o atrito cinético, tá? Porque existe escorregamento de C para a direita. Vou tentar ser compacto aqui, ó. O corpo C acelera para a direita, gama, tá certo? Igual ao módulo de A, cujo valor já é conhecido, 3 metros por segundo quadrado. Então a resultante das forças em C tem que ser para a direita, porque a aceleração é para a direita. Resultante horizontal, essas duas equilibram-se. Então sobra FBC para a direita menos atrito cinético para a esquerda. Então veja se entendeu. Vou aplicar a segunda lei de Newton. Escrevi primeiro que a resultante é dado pela diferença dos módulos da maior menos a menor. Agora escrevo força resultante em C igual a massa de C vezes gama. Quem é a resultante? F de B em C menos o atrito cinético. Então, μ cinético vezes a normal que age em C. Mas a normal que age em C equilibra o peso de C. Então, massa de C vezes G. À direita, massa de C, módulo da aceleração. Tá certo? Bom, FBC é a pergunta. FBC menos μ cinético, ajuda lá, 0,2. Vezes massa de C, cadê? 5. Vezes G, 10. Massa de C, de novo, 5. Aceleração, 3. Conseguimos fazer de cabeça essa conta ou não? Vamos ver. 0,2 vezes 5 dá 1. 1 vezes 10 dá 10. Então aqui ficou menos 10. Aqui dá 15, não é isso? 15 mais 10, 25. FBC, vê se você consegue enxergar aqui embaixo, ó, igual a 25 newtons. E a resposta a gente tem que dar assim, aquele destaque importante. Tá aí a terceira ou item C da questão. Bom, faltou um item ainda. Eu vou acabar tendo que apagar um pedacinho aqui, ó, ok? Para poder fazer nesse espaço o item D da questão. Mas é curtinho o item D, então a gente pode fazer rapidinho e ele ocupa também pouco espaço. Deixa eu só dar uma separadinha aqui assim.
o que é perguntado no item D? Vamos ver o item D? Item D, a pergunta é a seguinte. Caso seja colocada uma mola ideal de constante elástica 500 newtons por metro, deixa eu colocar essa informação aqui, ó. Item D, uma mola de constante elástica 500 newtons por metro. Entre os corpos B e C, determine a sua deformação. A ideia é a seguinte, ó. Se entre B e C houver uma mola, tá? Quando A empurrar o B, agora o B não pode empurrar diretamente C, porque haveria uma mola entre eles, o B empurrará a mola, que ela sim empurrará C. Se a mola for ideal, tá certo? Ela não altera a força que o B transmitiria para C por contato direto. Veja assim, ó, quando não existe a mola entre B e C, B transmite 25 newtons para C, concorda? Se houver uma mola ideal, a mola transmitirá os mesmos 25 newtons. Lembra, mola ideal transmite força sem alterar sua intensidade. Então espera um pouquinho. Mola transmitindo força, deforma-se pela força transmitida. Força que deforma a mola, força elástica, Kx. Se a mola estiver entre B e C, ela transmitirá de B para C exatamente essa força FBC. Então a força elástica terá a mesma intensidade que o FBC. Então Kx. O FBC vale 25. O K, onde está o K? O K eu tenho essa informação, só que eu não registrei aqui. Eu procuro lá. Quanto é que? Ah, o K está aqui, ó. Foi dado 500. Então K vale 500 vezes X. Então você vai ter que X vai ser igual a 25 sobre 500. Isso vai dar 0,05 metros. Ele quer a resposta em metros. Eu preciso deixar em centímetros. O que ele fala? Determine sua deformação. Tá? Não falou nada a respeito da unidade de medida, certo? Então você pode colocar como quiser. X igual a 0,05 metros, ou se preferir, 5 centímetros é a mesma coisa, tá? E então isso termina a questão número 3 e também a aula 17. Certo, gente? Na aula 18, a gente vai continuar fazendo aplicações das leis de Newton com elementos transmissores de forças, tá certo? Agora virão as polias na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.